O volume 2 de Stranger Things 5 finalmente respondeu a maior pergunta da série: o que de fato é o mundo invertido? E como assim é um buraco de minhoca? E se eu te falar que isso estava na nossa cara o tempo todo? E o que é o abismo? É a dimensão X ou um outro planeta? No vídeo de hoje vamos entender exatamente o que é o mundo invertido e como ele se conecta com os outros mundos e o Devorador de Mentes. Então me acompanhe até o final. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael e já me fala aqui nos comentários o que você achou desse volume 2, porque pelo que eu tô vendo ele tá sendo bem divisivo, alguns amaram e outros nem tanto. Então deixa aqui nos comentários as suas opiniões, além claro o que você achou dessa grande revelação. Pois bem, aqui nesse vídeo eu vou direto ao ponto para falar da grande revelação do volume 2, que foi a explicação do que de fato é o mundo invertido. Diferente do que a gente pensava, o mundo invertido não é uma outra dimensão ou uma versão alternativa e sombria de Hawkins. O mundo invertido é na verdade um buraco de minhoca. E se a gente for ver, isso tava na nossa cara o tempo todo. Lá no episódio 5 da primeira temporada, o que o professor Clark explica para os meninos sobre o mundo invertido é praticamente uma explicação do que é um buraco de minhoca. Esse conceito já havia sido introduzido na série, e a gente nem tinha percebido. E ainda no volume 1 dessa temporada, teve aquela explicação também do professor Clark sobre a ponte de Einstein-Rose, que também significa um buraco de minhoca, ou seja, era um foreshadowing do que viria a acontecer nos próximos episódios. Só que além disso, o mundo invertido é mais especificamente uma ponte entre o mundo real e a dimensão X, que o Dustin deu o nome de o Abismo. E é justamente desse lugar que vem todas as criaturas da série, os Demogorgons, os Cipós, os Democães, o Devorador de Mentes, a Mente Colmeia, e foi para esse lugar que a Eleven mandou Henry lá em 1979. E também é nesse lugar que a Holly e as outras crianças estão presas. E quem criou o mundo invertido não foi a Eleven, não foi o Vecna e muito menos o Will. Quem criou o mundo invertido foi a ciência, basicamente. Acontece que lá na primeira temporada, quando o Brenner fez a Eleven procurar o Henry indiretamente e ela acabou fazendo contato com o Demogorgon, isso acabou criando uma ponte entre o nosso mundo, o mundo real, e o abismo, vulgo Dimensão X. E por causa dessa conexão, a ponte se tornou uma cópia de Hawkins do ano de 1983, que foi quando aconteceu a criação disso tudo. Por isso que o mundo invertido é idêntico a Hawkins, só que de um jeito mais sombrio, porque também tem elementos da dimensão X. E a partir disso, o Vecna sempre utilizou essa ponte para chegar no nosso mundo, mandando o seu exército de monstros. E em relação ao abismo, esse lugar sim é uma dimensão alternativa, pelo menos foi o que deu a entender esse volume 2. Buracos de minhoca normalmente são atalhos para você chegar em outro lugar mais rápido. Basicamente eles encurtam a distância de um lugar para o outro. E eu tô falando isso de uma maneira bem resumida para facilitar a explicação, tá? Mas o que eu quero dizer é: o mundo invertido, essa ponte, esse buraco de minhoca, leva a uma outra dimensão ou a um outro lugar, mas que ainda é dentro do mundo real, dentro do nosso universo. Tipo, será que essa ponte leva a um lugar distante, tipo um outro planeta, e logo todas essas criaturas, em outras palavras, seriam alienígenas? Sei lá, viajei? Talvez. É que assim, buracos de minhocas não são conhecidos por levar a outras dimensões, e sim a um lugar dentro do mesmo universo, do mesmo espaço, entende? E como a gente viu na série, eles estão se baseando em explicações bem científicas. E seguindo essa lógica, é para essa ponte, o mundo invertido, levar para um lugar que existe dentro do nosso universo e dentro do espaço-tempo, entendeu? Ficou meio confuso? Então será que no último episódio não pode rolar um plot twist e o abismo ser na verdade um lugar bem distante e não necessariamente uma outra dimensão? Por outro lado, se o abismo for de fato uma dimensão alternativa, será que pode ser criado outras pontes para outras dimensões diferentes? Isso é o tipo de coisa que poderia muito bem ser abordado num futuro spin-off de Stranger Things. A questão é, o Vecna vai usar essa ponte para fundir o abismo com o mundo real e assim remodelar todo o mundo à sua vontade. Por isso que o Dustin deu a ideia de destruir o mundo invertido de uma vez por todas. Mas vai que isso acaba criando outras pontes,
outros mundos invertidos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessa reviravolta ou não? Me fala aqui nos comentários. Se esse vídeo aqui foi útil pra você, te ajudou a entender o que é o mundo invertido, o abismo, clica no like, porque, pô, isso ajuda demais aqui o canal. E pra você ficar por dentro de todas as teorias, explicações e tudo sobre Stranger Things, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque, ó, vai vir mais vídeos por aí. Semana que vem tem o final da série, hein? Esse vídeo aqui vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos do canal pra você assistir. Até a próxima, valeu!